Bom dia, papai. Bom dia, papai. papai. Bom dia, Bom dia, Bom papai. dia, papai. Bom dia, papai. senhores. Bom dia. 6 horas. Iniciamos o dia 72/365. Uau! Isso me alegra muito. Homens acordando 5h30 da manhã. Estarem aqui recebendo a palavra de Deus em oração. Alguns trazendo testemunhos de superação, de conquista em áreas do caráter que há tempo, anos até, vem carregando e não tinha mudança. E hoje já é um novo homem. Esse é o nosso combustível. É a nossa unidade de acordarmos todo dia pela manhã. Estarmos aqui. Porque existe uma resposta real dessa oração. Não é pela força do braço do homem. Nunca será. O teu negócio que vai vencer, conquistar, não é pela força do teu braço. Nunca será. Vai ser pelo Senhor. Quanto mais tu se render diante do Senhor, quanto mais teu braço for quebrado, mais conquistas, mais prosperidades estarão diante de ti. Mas não deixa eu atrapalhar aqui a ministração de hoje, porque eu vou pegar o tempo dele e ele vai reclamar de mim depois. Vai me cabuetar pro meu líder espiritual. O homem com propósito, ele nasce realmente com esse objetivo de te conectar diariamente ao homem, a Deus. Criando essa rotina espiritual que vai te fortalecer, moldar teu caráter, te tornar firme na palavra de Deus, te guiar, alinhar na lei moral dele. Meu nome é Juvencio Tales, estou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, a filha da promessa, pai da Sofia, filha do milagre. Canções, mas não carregamos uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje é o pastor Gil Mota. Pastor Gil Mota, depois você se apresenta. Mas antes eu quero orar pelo Senhor. O Espírito de Deus esteja sobre ti para te direcionar ao que Ele quer ministrar aos nossos corações. Amém. E ver uma palavra do trono de Deus. Para que os nossos corações, uma espada entre, ao ponto de dividir medula e osso, unha e carne, espírito e carne. No nome de Jesus. O Senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra. E concluir com oração. 6h30. Se você precisar sair, fique à vontade. Levar filho para a escola, filho, o seu trabalho, fique muito à vontade. Mas nós ficamos depois 5, 10, 15 minutos a mais, que é a hora da resenha. É a hora dos comentários, é a hora dos testemunhos, que tem nos feito muito bem. Pastor Júlio Mota, a sala está com o senhor. Bom dia, homens. Bom dia. Que manhã maravilhosa, né? Mais uma vez aqui, Homens 365. É uma alegria poder estar aqui, podendo compartilhar o que Deus tem falado aos nossos corações. E logo depois de um tópico como esse, que foi muito, 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 muito espiritual, e até comentei isso com o Juvencio, e uma coisa é a consagração que nós temos todas as manhãs aqui, né? Ajudou muito para que esse tópico tenha sido como foi, sobrenatural, né? Mas vamos lá. Deus me confiou hoje a palavra e está lá no livro de Josué, no capítulo 12. E o capítulo 12 conta as batalhas vencidas de Moisés e de Josué. Tem o nome de todos os reis que foram vencidos primeiro por Moisés e depois por Josué.
Mas, pastor, o que tirar disso? Né? O que Deus quer falar conosco? E eu dei como título dessa palavra: o homem que sabe contar suas batalhas entende o seu destino. Então Deus ele fez Josué parar ali. Olha, olha quem Moisés venceu. Quais foram os reis que Moisés venceu? E depois você vai lembrar quem foram os reis que você venceu. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos parar. Deus nos faz parar para nós contemplarmos quais foram as vitórias que Ele, o próprio Deus, nos deu. E que muitas dessas vitórias nós não éramos capazes de vencer sozinhos. E quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que é Deus quem dá a vitória que nós precisamos, nós começamos a ter um coração grato, a saber que Deus é quem peleja por nós as nossas pelejas. Né? Então, um homem que sabe contar as suas batalhas entende o seu destino. Né? Então, Josué ali, ele para e olha e lembra todos os reis que primeiro Deus deu de vitória a Moisés. Uma lista de todos os reis que foram derrotados. Ela traz essa lista porque eu entendo que cada rei vencido ali foi uma batalha diferente. Nenhuma é uma batalha igual. Então, para mostrar que Deus ele nos dá autoridade sobre as nossas batalhas vencidas. E que há tempos que nós precisamos parar para poder analisar o que nós vivemos. Porque, às vezes, as batalhas que virão para frente, é necessário que você se regozije daquilo que Deus já fez na sua vida. Serve como um memorial espiritual. Porque, na Bíblia, uma lista nunca é só uma lista. Né? Uma genealogia não é só uma genealogia. Deus ali ele quer falar através de cada nome que foi vencido. Ele quer falar através de cada coisa que foi acontecida. E quando você lembra, muitas vezes, como você venceu essa batalha, vai te ajudar a levar você para um futuro melhor. Né? Então, antes de avançar para novas conquistas, Deus faz Josué parar e lembrar. Antes de Deus nos mostrar o próximo território, o próximo nível que nós vamos galgar, ele nos lembra das vitórias que já nos trouxeram até aqui. O que foi que você já venceu para chegar até onde você está hoje? Muitos que estão aqui, que eu conheço, venceram a droga, venceram a pornografia, venceram a prostituição. Muitos que estão aqui venceram a si mesmo, através do orgulho, através da soberba, através da ira. Quantas coisas nós vencemos todos os dias? Quantas coisas Deus nos dá para que a gente possa vencer todos os dias e nós podemos galgar mais um degrau na nossa vida. Então, homens que não reconhecem suas vitórias espirituais acabam desistindo no meio do caminho. E eu aprendi uma vez uma frase que dizia que quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E uma lição muito forte que a montanha me trouxe, agora eu vou trazer aqui para os legendários, que tem vários legendários aqui, é que nós desistimos muito fácil das coisas, senhores. Nós desistimos muito fácil. A qualquer importuno, a qualquer desconforto, a qualquer coisa que venha lhe impedir, você já, não quero mais, não vou mais fazer isso, não. Não, estou caminhando demais, não, está pesado demais, não, deixa isso para lá. E às vezes Deus quer nos mostrar através do peso, através do cansaço, através do persistir, que Ele tem algo melhor para a nossa vida. E às vezes a gente interrompe essa bênção no meio do caminho, porque a gente não quer mais passar pelo processo. O pastor Alvin fala que quem não vive o processo não ganha a promoção. Então não há promoção sem processo. Primeiro se vive o processo para depois haver a promoção. Então Josué ali fala das guerras, não fala das guerras futuras,
fala das guerras vencidas, porque o passado bem interpretado gera direção para um futuro. Em Salmo 103, 2, a palavra diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, nós não podemos esquecer dos benefícios que Deus fez conosco. Nós não podemos esquecer de tudo que Deus já fez por cada um de nós. E quando Deus para Josué ali, ele para mostrar isso. Olha, como eu fui contigo, entregando cada rei desse nas suas mãos, nas mãos de Moisés. E quando nós lembramos disso, né, nós lembramos de cada batalha. Todo homem tem batalhas que o definem. Às vezes, o nome é mudado através daquela batalha que é vencida. No Velho Testamento, cada batalha vencida era se levantado um altar e ali se dava um nome àquele lugar, né? Então, Josué ele faz uma lista ali de 31 reis que foram derrotados. Cada rei representava um sistema, uma fortaleza, uma oposição sobre a vida dele. Então, a vida de um homem, né? Existe na vida de um homem esses reis. E pode ser o quê? O pecado que parecia dominar você. Pode ser o quê? Os medos antigos por traumas vividos, vícios, ciclos familiares, crises financeiras, crises emocionais, várias coisas que te limitam a você não avançar. Então, cada guerra dessa vencida interiormente, exteriormente, vai forjando o homem que Deus quer que você seja. Então, o inimigo que você venceu ontem não tem mais autoridade sobre o homem que você é hoje. Nós nos revestimos de autoridade quando nós vencemos cada batalha. Cada batalha vencida por cada um de nós nos dá uma autoridade sobre aquilo, nos dá uma unção sobre aquilo. Então, por isso que Deus aqui para Josué e diz, olha, rei fulano de... não sei, eu nem dizer o nome dos reis, viu? Rei fulano de tal, foi uma batalha específica que Deus precisou lhe dar uma estratégia para você vencer, né? Algo na nossa vida. Você era uma pessoa muito orgulhosa. Então, Deus foi lhe mostrando e lhe testando para você ser quebrantado e para que você pudesse vencer esse orgulho, que você vencesse a ira. E Deus ele não te acalma, por exemplo, Senhor, me ajuda a vencer essa ira. Então, Deus ele lhe mostra situações para que você não venha mais se irar. Você pede paciência a Deus, ele lhe dá tribulação para que você possa ter paciência. Romanos 8:37, a palavra fala: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, cada batalha serve para você lembrar que você foi um vencedor e que você tem autoridade sobre ela. Então, pare de viver como se ainda estivesse preso às batalhas que Deus já encerrou. Muitos homens continuam lutando contra reis que já foram derrotados na cruz. Quantas vezes nós andamos em ciclos? Quantas vezes nós somos surpreendidos? Quantas vezes nós lutamos, às vezes, as mesmas batalhas por não aprender o caminho da vitória? E nós ficamos andando em círculos. Então, assim, vitórias que Deus te deu sobre reis, sobre situações que você já venceu, não deixe isso trazer à tona no seu presente. Não deixe isso crescer no seu presente, porque isso já foi um rei que já foi derrotado na sua vida. Colossenses 2:15 fala: e despojando-me dos principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Então, tudo aquilo que o diabo quis acusar a Jesus foi exposto ali naquela cruz. Foi exposto para que mostrar que Deus tinha autoridade sobre todas as coisas. Ponto 2 é que Deus quer que o homem tenha memória espiritual. Josué ali é um relatório espiritual. Deus está ensinando o povo a lembrar corretamente. Homens sem memória espiritual se tornam ingratos, vivem inseguros, duvidam do futuro e se comparam com outros. Cara, como nós
às vezes nos paramos comparando com outros homens. E isso nos paralisa, sabia? Porque Deus, ele nos fez único. Deus nos fez único, com uma digital única. Ninguém tem uma digital igual a de ninguém. Então Deus te fez único, e Deus é um Deus específico. A palavra fala que Deus, ele te chama pelo teu nome. Ele não vai te chamar pelo nome do Juvencio, ele não vai te chamar pelo nome do Machado que está aqui, ele não vai te chamar pelo nome do Júnior Neto, não, ele vai te chamar pelo teu nome específico. Pedro Henrique, Bruno Arruda, Paul Figueiredo. Ele vai te chamar especificamente. Então, Deus, ele é um Deus específico, ele trata de forma específica com cada pessoa. Então, se você não lembra disso, que você é o homem que Deus escolheu, que você é escolhido por Deus, que Deus te escolheu ainda no ventre da tua mãe, que você tem propósito, que Deus te escolheu com um propósito para uma vida, você se torna inseguro, você se torna ingrato, você se torna um homem que vai ficar toda a vida se comparando com os outros homens. Quem esquece o que Deus já fez, começa a duvidar do que ele ainda vai fazer. Deuteronômio 8:2 fala: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Então lembra que muitas vezes foi Deus quem te mostrou o caminho para seguir. Foi Deus que te deu a direção. Em meio ao deserto, em meio aos furacões da vida, em meio às tempestades, sempre tem direção no meio de uma confusão. Sempre tem direção de Deus no meio de um deserto, de uma dificuldade. Às vezes nós não temos essa sensibilidade espiritual. Às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E nos perdemos muitas vezes muitas vozes que falam ao nosso redor. Mas Deus, ele sempre tem uma direção em meio ao deserto. Então, faça um memorial espiritual da sua vida. Lembre das batalhas que Deus já fez você vencer. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de quem você era e de quem você está se tornando. Isso é muito importante, porque um homem maduro não nega o passado, ele o redime. Então, o passado não serve para você como referência, mas como uma lembrança do que você já viveu, do que você já foi, das batalhas que você, de onde Deus te tirou. A gente fala muito isso. A gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Porque para lembrar que dizer assim, olha, eu não quero mais voltar para lá. Né? Juvencio que fala, quando nós erramos, quando nós vencemos aquilo que está dentro da gente, nós voltamos para o final da fila. Então, não queira voltar para o final da fila, não. Queira ir para o pódio, para botar o troféu, erguer e dizer assim, obrigado, Senhor. Eu venci mais essa batalha. E Deus está te dando um troféu. Mas quando você não vence essa batalha, você vai lá para o final da fila. Né? E esse, para mim, foi um ensinamento tremendo que o Juvencio trouxe para mim, numa coisa tão simples, numa conversa, um dia de mesa, e ele disse, olha, toda vez que eu sou vencido pela ira, pelo orgulho, pela soberba, eu volto para o final da fila. E isso era um mal que eu tinha, e quando eu percebo que isso venceu, eu vou lá para o final da fila. Mas quando eu supero aquilo, eu faço para mim uma imagem de eu em cima do pódio, no primeiro lugar, e com o troféu erguido, para mim não, para mim mostrar onde eu quero estar, não no final da fila, para me voltar novamente. Então, o homem maduro, ele não nega o seu passado. Olha, Deus me tirou dali, eu sei que Deus me tirou, mas eu não quero mais voltar para lá, não. Deus me livre, não quero voltar mais para lá. Então, as vitórias passadas apontam para um destino maior. Josué ali não é o fim da história, é uma transição para o que Deus quer fazer. Porque depois dali vem a divisão das terras, vem a herança, vem a responsabilidade. Então, sempre quando Deus nos para contemplar o que ele já fez, é um momento de transição na nossa vida. É um momento de onde Deus quer mostrar para onde nós estamos caminhando, o que ele vai fazer através da nossa vida. Vitória não é o destino final, é o sinal de que Deus confia mais território a cada um de nós. Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. Então, quando Deus te confia pequenas coisas, é porque Ele quer te testar para que você possa ser confiado por grandes coisas também. Isso é na vida ministerial, isso é na vida profissional, porque às vezes a gente quer começar muito grande, mas Deus quer confiar pequenas coisas para poder testar o teu coração, né? Para o Juventude estar vendendo aí, eu vou profetizar aqui, 30 mil bolos por dia, né? Ele começou vendendo um, ele começou fazendo um, né? Então, quem já nasce grande é monstro. Então, a gente vai galgando cada passo, né? Deus vai confiando pequenas coisas, você vai sendo testado por cada vitória, por cada rei que você é vencido, por cada batalha que você é vencida, você vai sendo testado no pouco para Deus te confiar o muito. Então, Deus não te abençoa apenas para você comemorar. Não, tá aqui, foi vitória, glória a Deus. Mas Ele te abençoou para você administrar, para você liderar e para você proteger. Deus, Ele te dá a vitória para você administrar e você entender o que Ele está fazendo na sua vida. Para você liderar aquilo que está acontecendo e liderar outras pessoas. Porque, geralmente, muitas vitórias você não vence sozinho. Você vence com outras pessoas. Para você proteger aquilo que Deus já te deu. Como é importante nós entendemos que aquilo que Deus já nos deu, nós precisamos proteger. Se Deus te deu um ministério, protege o teu ministério. Se Deus te deu uma família, protege a tua família. Se Deus te confiou filhos, protege os teus filhos. Protege a tua esposa, porque ela é a parte mais frágil do casamento. Protege aquilo que Deus já te deu. Não expõe, não deixa vulnerável. Provérbios 20 no versículo 7 diz: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Porque Deus, ele mostra ali em Moisés e mostra aqui para gente que Deus, ele é um Deus geracional. Ele não está só preocupado com o que você vai viver hoje. Ele está preocupado com o que o seu filho vai viver, com o legado que você vai deixar para o seu filho. Porque legado é o que você deixa dentro e que ninguém pode roubar. Herança, você deixa herança, que é algo material. Algo material, as pessoas roubam, se acaba, mas o legado é deixado dentro das pessoas. E quando você deixa algo dentro da pessoa marcado, ninguém rouba isso. Então, um homem que entendeu o seu destino, a sua vida afeta a sua casa. A sua postura afeta os seus filhos. A sua fé afeta gerações. Então, nunca esqueça disso. Deus é um Deus geracional. É um Deus que cada coisa que ele quer fazer, ele quer deixar marcado nas gerações. Então, cada rei citado ali em Josué, que foi vencido pela direção de Deus, mas pela obediência de cada homem que ali, cada coisa que você vence em Deus é uma obediência a mais que você está vencendo ali. Deus poderia ter vencido tudo sozinho, mas escolheu agir com cada homem. Josué 1:7 fala: então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então seja obediente. Obediência é um segredo para a gente vencer as batalhas da nossa vida. Seja um homem que assume responsabilidade espiritual, que assume orar pela sua casa, pela sua família, que dá direção para a sua casa e para a sua família. Nós somos esses homens responsáveis por levar Deus para dentro da nossa casa, por fazer o nosso culto doméstico, porque os seus filhos, eles vão fazer o que você faz, não o que você fala. Se você falar, meu filho vai orar, meu filho vai ler a Bíblia, se ele não vê você orando e lendo a Bíblia, ele não vai fazer. Nossos filhos fazem o que nós fazemos. Então, pare de terceirizar decisões espirituais. Homens maduros lideram primeiro a si mesmo. Então, tenha disciplina você. Tenha disciplina espiritual. Deleite-se na palavra todos os dias. Ore todos os dias. Para que você possa criar uma memória espiritual dentro de você. 1 Coríntios 16:13 fala: vigiai, estai firmes na fé, pois vos varonilmente
e fortalecei-vos. Passado não te define, mas ele te prepara. Então, todo o teste que nós passamos, ele está nos preparando para algo maior. O homem, ele não vive de culpa, o homem não vive de orgulho, o homem, ele vive de propósito. Então, vivam pelo propósito que Deus tem para você. Deus, esse ano me deu, e eu já estou finalizando, Deus, esse ano me deu uma palavra que é consciência. Consciência de quem nós somos em Deus e quem Deus é para cada um de nós. Então, você precisa saber quem você é em Deus, para que o passado não interfira no seu futuro. O passado ele pode explicar você, mas nunca pode aprisionar você. O passado pode ser uma referência de algo bom ou de algo ruim, mas ele não pode afetar o seu presente, nunca. Filipenses 3, 13 e 14 fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Não esqueça do que passou, que não te fez vencer vitórias, mas lembre somente daquilo que você viveu e que foi positivo na sua vida. Muitas vezes a gente pega no passado e diz: não, rapaz, mas lá no passado eu vivi isso, eu passei por isso, e eu fico trazendo aquilo para o meu presente, atrapalhando o meu futuro. Deus não quer homem preso ao que foram. Ele quer homens alinhados com o que estão se tornando. E para me finalizar aqui, Deus ele vê e nos ensina em cada batalha que nós vivemos. Deus conta cada vitória. Deus honra cada obediência em vida por cada um de nós. Quando o homem entende suas vitórias passadas, ele caminha para carregar um futuro de coragem, de disposição, um futuro que Deus já preparou lá na frente. Provérbios 4:18 fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse provérbio diz que clarão da aurora, muitas versões têm, né? O dia amanhecendo, as misericórdias do Senhor se renovando na nossa vida. É como isso. Cada dia nós vamos amadurecendo, cada dia nós vamos trilhando um caminho novo, cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados na jornada que Deus tem para a nossa vida, porque a nossa vida é uma jornada, né? Não se define por uma situação, não se define por algo que você não venceu hoje. Não se entristeça porque você não conseguiu vencer hoje, mas Deus, a cada manhã, ele te dá uma nova oportunidade de ser um homem maior, de ser um homem melhor, de ser uma pessoa que vai mudar o seu destino através das vitórias que você tem galgado. Amém? Amém. Eu queria orar agora Amém. com você. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Pai, por cada memorial desse lembrado pelo Senhor, por cada coisa que o Senhor faz, por cada ensinamento que o Senhor nos dá, para poder nos levar para um futuro que o Senhor quer. Pai, cada dia nos lembra de quem nós somos no Senhor e quem o Senhor é para cada um de nós, para que possamos ter a certeza e a firmeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está nos levando em uma direção que é a tua vontade, não a nossa. Que possamos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem falado e tem feito para as nossas vidas. Que possamos, mesmo sem entender, Pai, continuarmos trilhando o caminho que o Senhor já trilhou para cada um de nós. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia, entender que cada vitória, que cada guerra, que cada batalha vencida por nós é, Senhor, um prenúncio daquilo que o Senhor quer fazer no futuro para cada um de nós. Nós estamos sendo preparados nessa jornada, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia para nos levar à estatura do varão perfeito, que é o Senhor, para ser parecido contigo, Pai, todos os dias, para que o Senhor possa trabalhar em nós e que nós venhamos a ser tudo aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós, em nome de Jesus. E quem crê diz um amém aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus. Amém, amém. Amém.
Eu adoro esse Amém, amém. glória a Deus. Chega, eu vejo a face do preletor assim feliz. Uau, minha palavra fez sentido para você. Amém. Meus amigos, perdão, são 6h30. Se você precisar sair, fica muito à vontade. Mas agora é hora dos comentários, é hora de quem levanta a mão para falar algo, para confessar algo. Mas essa palavra que o pastor Júnior Mota traz, eu já me constrangi logo no começo. 31 territórios, 31 reinos, 31 territórios conquistados, memoriais, para trazer lembrança. E me veio a lembrança da minha montanha, quando eu subi a primeira vez, fazendo o top. Chorava por lembrar de onde Deus já me tirava. Fazer o resumo e trazendo as principais mensagens chaves. Eu chorava por saber de quais territórios eu já tinha conquistado. Então, durante todo aquele top, Deus foi trazendo esse memorial, essas terras de conquistas, esses territórios da minha alma que eu tinha vencido. E ali eu celebrava aquela montanha. Então, eu era capitão da minha família e a turma me via chorando muito. Eu disse, meu Deus, esse cara não vai chegar ao fim desse negócio, né? Mas eu estava chorando por enxergar os memoriais da minha vida, minhas conquistas. E essa mensagem do pastor Júnior Mota, ele dá ênfase, olha para o passado para te impulsionar para o futuro. Olha para os territórios da tua vida que você já conquistou, para que você celebre as suas conquistas diante do Eterno. Essa é a principal chave assim, que eu vejo na mensagem de hoje. Antes de avançar para as nossas conquistas, Deus quer que paremos para reconhecer, lembrar das suas vitórias. Um homem que sabe contar suas batalhas, escreve o seu destino. Eu só quero pegar, pastor, com total pedido de permissão. Cada conquista são territórios da sua alma que você precisa avançar. Quando você tiver com dificuldade de avançar um território da sua alma, olhe para os que você já conquistou, para que você fortaleça e veja de onde Deus já lhe tirou e que gere em você o ímpeto de avançar cada vez mais. E o que o pastor tirou do texto foi que Josué venceu 31 territórios, 31 reis, 31 áreas, porque quando a gente vê o capítulo 12, Josué ele descreve o território geograficamente. E são esses territórios da tua alma que Deus quer vencer. Esses territórios que Deus quer que você vença, quer que você conquiste, para que você se torne um homem melhor. Para que você se torne o verdadeiro sacerdote do teu lar. Para que você, a tua geração, teus filhos, os filhos dos teus filhos, olhem para trás e diga lá, eu tive um tataravô, Júnior Mota, que ele era incansável em ministrar a palavra de Deus. Que onde ele colocava as mãos, algo acontecia diferente. Amém. Enquanto o mercado estava reclamando, eu estava conquistando na venda dos meus carros. Era o meu tataravô, ele era incansável em conquistas que Deus dava para ele. Territórios, às vezes, hostis, mas Deus continuava dando as vitórias para ele. Que nós possamos ser esses homens de referência hoje para os homens que estão ao nosso lado. E essa palavra ontem me marcou muito, lá no nosso Jantar dos Novos Legendários, falando com os Espíritos. Aí eu perguntei para eles, Espíritos, como é que as pessoas lhe veem?
Aí ele disse, pai, geralmente uso essa frase aqui para mim, quando as pessoas vêm falar comigo, né? E eu disse, há uma palavra em comum sobre a minha vida. Que eles chegam até mim e falam ali no top, né? Você é uma referência para mim. Você é uma referência para mim. Você é uma referência para mim. Essa palavra ela é comum. E ontem, na hora que ele estava indo embora, chegou um homem, ele é capitão de navio, né, da Marinha Mercante. Um capitão de navio. Uma equipe grande dentro do navio. Para estar lá, precisa ter uma formação bem dura. E o cara chega para mim e diz, você é uma referência para mim. Você é uma referência para mim. Aí eu disse, Espírito, escuta o que é que esse cara está falando. O cara é um capitão de navio da Marinha Mercante. Chegar para você e dizer que você é uma referência. Não, meu irmão, você que está aqui hoje, ó, essa manhã, você tem o papel, a obrigação de conquistar territórios para ser referência para outros homens na tua geração. Você não pode sair dessa sala sem esse entendimento. Territórios da sua alma que precisam ser conquistados, para que você lembre de onde Deus te tirou, para que você galgue um destino, como o pastor falou, para que você seja uma referência para outros homens. Amém? Amém. Amém. Alguém quer comentar Amém. alguma coisa? Glória a Deus. Eu estou aqui no celular, Amém. não estou vendo as mãos levantadas, não. É isso aí, pastor Gil Mota. Quando a palavra ela é bem cirúrgica, fica remoendo dentro da alma, né? Eu já fico, como eu falei, eu já fiquei constrangido na partida, né? Quantos territórios Deus já me deu? O Pastor Gleice Gleice, levanta a mão aí. vai, pastor Gleicinho. Glória a O Deus. pastor já está com um mapa ali atrás das conquistas dele, ó. Esse mapa aqui marcou esses 365 aqui comigo. Olha que tremendo, pastor Júnior. Falar de guerras na nossa geração, para uma geração de homens que está nos ouvindo agora, que está com medo de vencer as suas guerras, medo de enfrentar os seus desafios, medo de achar que não consegue, que não está preparado. E aí a gente vê um homem que venceu 31 reinos. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. E a gente vê que homens não estão vencendo dentro da sua casa. Uau. Então, é uma visão que precisamos ampliar nosso entendimento sobre guerra. E ontem eu estava conversando sobre guerras com um amigo e ele falou sobre estratégia, a gente estava conversando sobre estratégia. E apenas dois homens especializados pode gerar uma guerra urbana e parar, por exemplo, Fortaleza. Com dois homens é capaz de nós pararmos a Fortaleza inteira, a comunicação, a energia. Dois homens só. Ele me explicando. Ele é militar. E ele começou a expandir a minha mentalidade sobre guerras, sobre conquista. E, às vezes, a gente acha que precisa de muitas coisas para poder vencer. E, na verdade, a gente precisa de uma estratégia que Deus coloque no nosso coração para vencer cada guerra que Deus tem colocado diante das nossas vidas. Amém. Amém? Pastor Gleicinho, seu mapa tá lindo. Fiquei com inveja dele. O senhor pega aí esses 31 reinos que Josué conquistou. Faz o mapa dele aí para nós.
tá certo? Eu vou colocar o desafio maior. Cada nome tem um significado para eles. E que a Amém. gente entenda o significado das conquistas desses territórios, Amém. através dos nomes. E quem quiser fazer também aí, faz, coloca aí no nosso grupo esse dever de casa, para a gente entender quais são as conquistas, quais territórios que Josué conquistou, né? Meu irmão, o território é o território da tua alma. A metáfora lá é uma área geográfica. A realidade aqui são as áreas do teu coração, que Eita, precisam ser Jesus. conquistadas, para O que você irmão, avance sem limite. Amém? Já são, Amém. já são 6h40, meus amigos. o irmão Vamos... colocou aqui no chat, aqui, ó, botou aqui, ó, só lembrando, 31 reinos, mês, 31 dias, um rei por dia, um leão por dia. Basta o seu dia, basta cada dia o seu mal. Uau! Amém. Muito bom, meus amigos. Excelente. Estamos vencendo. Estamos vencendo hoje 72 dias de vitória. 72 dias do Homem 365. Aí um Amém, dia, glória a Deus. me perguntaram, e aí como será o dia 365? Eu já estou olhando 400, eu já estou olhando 500, os 600, os 700, né? Tem uma direção de Deus que ele diz assim, restituirei o tabernáculo de Davi. Mas Davi não foi o rei mais, que se destacou mais, né? Porque Salomão foi muito mais rico do que ele, né? Deus deu, sim, vitórias, conquistas, poder, dinheiro a Salomão que não deu a Saul e não deu a Davi. Mas por que Deus iria restituir o tabernáculo de Davi, o trono de Davi? Porque ele fez uma adoração que durou 3 anos, ininterruptamente, diante da arca do Senhor. Turnos de oração por 3 anos, ininterruptamente. E é assim que Deus olhou para Davi. É assim que Deus vai olhar para os nossos corações. Homens que todas as manhãs se levantavam para dar seu turno de oração. Irmão, não tem como tu não conquistar. Não tem como tu não prosperar. Não tem como tua vida não mudar esse destino que foi falado aqui muitas vezes pelo pastor Gil Mota na sua mensagem. Há um destino, mas há uma referência de passado, um memorial das suas conquistas. Pai, abençoa cada irmão meu aqui. Obrigado, pastor, pela palavra extraordinária. Muito obrigado pela palavra de direção. Muito obrigado por profetizar os meus 30 mil bolos dia. Anotei, viu? Meu irmão, tá aqui anotado, ó. 30 mil bolos dia, ó. Amém. Ah, é impossível. Eu não tô olhando pro tamanho do gigante, não, meu irmão. Eu tô olhando pro tamanho do Deus, que é meu pai. Amém. Ah, meu Deus, 30 mil bolos dia. Esse cara não tem noção que é vender 30 mil bolos dia, não. Eu também não tenho, não. Mas meu pai sabe. Amém. Meu pai tem. Para Eu só você sei. vender, para você vender 500 hoje, você começou vendendo 1. Então, quando você vendia 1, você nunca pensou que ia chegar, né, em 500 tão rápido. E eu finalizo com essa deixa. Domingo, nós entramos no top quinta-feira, né? Quinta, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, a Brena Gourmand. Nós batemos o recorde histórico da nossa existência de venda aos domingos. Quase 420 bolos vendidos no domingo. Glória a Deus. O recorde histórico de venda do domingo. Mas foi o recorde histórico assim, aumentamos 50% o resultado no dia do domingo. Enquanto eu estava onde? Na montanha, servindo a outros homens. Ei, meu irmão, pega essa chave aí. Tu quer prosperar?
serve no reino de Deus. Serve a outros homens. Serve com todo o teu coração. Não vai para lá olhando para trás, olhando o que tu deixou para trás. Não corrompe o teu propósito. Quando tu vai com essa entrega de todo o teu coração, Deus vai cuidar das tuas coisas. Enquanto tu cuida das coisas do reino, Deus cuida das tuas coisas. Um recorde histórico com resultado de 50% a mais. Glória a Deus. Do domingo. É assim que Deus faz, meus amigos. Deus é um Deus exuberante, extravagante. Né? Se eu estivesse lá preocupado, meu Deus, como é que está o pessoal? Como é que estão minhas vendas? Como é que está a Brenda? Como é que estão as meninas, as filhas? Como está? Aí o propósito estava sendo corrompido. Mas você vai lá e dá uma entrega de todo o teu coração. Né? E eu vou finalizar assim. Foi público, né? Eu vou falar para motivá-los. Aí o pastor faz um reconhecimento público do teu servir na montanha. Te dá um troféu. Aí você levanta o troféu, mas reconhece que é ele que te deu aquele troféu. É sobre isso, meus irmãos. Esteja disposto a servir, o Eterno vai te servir. Meu Deus, que privilégio é esse? Gleicinho, tu me serve, Gleicinho, com tanto amor. Mas quem te serve é o Pai. Meu amigo, meu Deus, é uma conta que a gente não fecha. É uma conta que não dá para fechar, né? Ele é demais, ele cuida da gente de uma forma extravagante. Por isso que eu vejo prosperidade da tua vida, Gleicinho. Pelo teu Amém. coração de semear, meu irmão. O pastor Júlio Mota também fala de pessoas que estão próximas a mim. A tua semeadura, meu irmão, vai te gerar prosperidade na tua vida. Amém. Assim como Deus tem derramado a fertilidade sobre a minha vida, será sobre a vida de vocês também. Amém. Onde vocês vão tocando a mão de vocês, Amém. Deus vai estar fazendo prosperar, para que vocês enxerguem milagres diários. Milagres diários vocês virão por conta do coração, da semeadura que vocês entregam na vida de vocês todos os dias. Todos os dias. E assim Deus fará conquistas de novos territórios. No nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, beijão no coração. Até amanhã. Foi maravilhoso. Manuel Glória a Tobias, Deus. tu foi citado hoje, mas tu vai falar amanhã, Manuel Tobias. Tá com a garganta. Tu foi citado hoje, mas tu vai falar só amanhã, Manuel Tobias. Que maldade, hein, Manuel Eu estou no Tobias? departamento médico.